Náutico Esporte TV tem o apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro Stream, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Já aconteceu aí em Santa Catarina algum exemplo de clássico entrar o sub-20, enfim, se não, algum clube já iniciou esse processo de campeonatos estaduais, colocar o sub-20, pré-temporada, aí, por exemplo, o Sport não está, né? A gente está sabendo com um elenco completo, está se contratando ainda, essa coisa toda. Qual o exemplo mais próximo, se é que tem em Santa Catarina, com relação ao uso do sub-20 no campeonato local? Cara, aqui acontece bastante já há algum tempo, assim, não vou precisar quando começou, mas o Atlético Paranaense normalmente começava o estadual sempre com o sub-23, aí foi mudando as questões de vagas da Copa do Brasil, o cenário mudou um pouco, no ano passado jogou com os titulares, não foi campeão, inclusive, teve campeão no interior, uma surpresa que foi o Operário, mas a dupla Atletiba aqui normalmente começa com o sub-20, e aí até na segunda rodada teve Coritiba e Londrina, um jogo que normalmente tem uma rivalidade a mais, né? O Londrina tinha alguns rivais aqui da região norte do Paraná, mas que já alguns deixaram de existir, outros caíram no ostracionismo, e então tem essa rivalidade com a capital, principalmente, com o Coritiba em especial. E o Coritiba mandou o sub-20 para campo, foi com o que tinha de atletas da base mesmo, não figurou nenhum atleta do profissional, e empate 2-2, Londrina com 2 a menos, mas assim, é um cenário que se fosse 11 contra 11 ali, a tendência era o Londrina sair superior, sair com um resultado positivo, né? Ainda foi um jogo que teve muita chuva, gramado alagado e tudo, mas aí que entra a curiosidade, né? Contra o Atlético Paranaense, que é o grande rival, né? Mesma cidade, né? O grande choque ali, a tendência é das duas equipes mandarem os times titulares, né? Então, assim, os dois têm a mesma postura de começar o estadual com a base, mas chega no confronto direto entre eles, aí vão pro profissional, né? Essa tendência. Já na rodada seguinte aí desse empate com o Londrina que eu comentei, o Coritiba já mandou os titulares, o Atlético já passou a relacionar alguns também, porque aqui são 6 rodadas, né, de estadual, e aí vai pro mata-mata. Então, assim, já foi metade do campeonato, praticamente. Então, é um jogo de muita subjetividade, né? Começa com a base, aí, não, tropeçou, já vem profissional, já chama, é uma paciência meio curta, assim, né? Quando as vagas da Copa do Brasil ainda tinham aquele modelo antigo de classificação, né? Porque dos anos de 24 para 25, né? Começa a ser definido pelo estadual e não mais pelo ranking da CBF, os times passam, o Atlético Paranaense, o Coritiba, esses dois times que tinham essa postura de começar o estadual com o sub-23, passam a olhar com mais atenção para o estadual para não correr risco, né? Então, assim, a paciência com os meninos das suas respectivas categorias de base acabou diminuindo, por assim dizer, para não correr um risco de ficar de fora da Copa do Brasil. Então, acontece bastante aqui de ver uma equipe começando com a base, com o sub-20, mas chega a hora decisiva, dificilmente eles querem arriscar, né? Acho que, enfim, acaba sendo até um pouco injusto com a molecada, né? Carrega o piano na primeira fase, ali no começo, quando precisa, eles estão lá, mas não sei se por pressão da diretoria, comissão técnica, eu imagino que seja uma coisa mais institucional, porque toda temporada basicamente muda treinador, né, no futebol brasileiro. Então, assim, tem essa questão de paciência, né? Chega a hora decisiva, ninguém quer arriscar, acho que acaba sendo uma postura mais institucional até dos clubes daqui da região do que propriamente dito de treinador, né? Porque toda temporada no Brasil a gente vê time mudando de treinador praticamente, né? É cultural isso. Mas, enfim, pelo início do esporte, que tem já essa definição muito clara de que no estadual quem vai começar é a base, já começou dando um show contra o Retrô,
Eu imagino que vale a pena manter. Isso, vai lá, sai do meio. São Sai do questões meio. para avaliar, de Isso, repente colocar uma ou outra peça para passar uma segurança a mais mesmo, né? Clássico, fora de casa, sempre tem um peso a mais. Mas, enfim, acho que nesse momento, acho que dá para ter paciência, dá para dar um voto de confiança para a molecada do esporte, porque já começaram bem, né? Uma vitória ali contra o Retrô, jogo primeiro jogo de temporada sempre é meio complicado, né? Se vence, não dá para empolgar porque é o primeiro jogo. Se tropeça, já tem aquela desculpa de que, não, primeiro jogo, tá entrando em forma, tá todo mundo se conhecendo, então sempre tem essas questões, né? O que aconteceu, na verdade, né, só para te atualizar, houve o primeiro jogo, o Sport foi a campo e empatou contra um time chamado Jaguar, que é Jaboatão dos Guararapes, aqui na Grande Recife. E nesse empate jogou, foi interessante, mas o primeiro tempo um pouco nervoso, o segundo melhorou muito. Já contra o Retrô, que é um clube com uma estrutura muito boa, Wagner Love, inclusive, está no elenco. É um time também aqui da capital, vou colocar um magnata, porque Laércio é milionário. Foi diretor do Sport, inclusive, e esperava-se, né, que fosse um jogo hiper difícil, porque os jogadores com uma qualidade maior, né, e estipulou-se, inclusive, os 2 primeiros jogos apenas do Sport para o Campeonato Pernambucano, porque o Sport não tem um time, nem metade de um elenco profissional ainda. E o Sport, né, a gente teve lá na coletiva do técnico, inclusive, daqui a pouco a gente coloca a opinião dele também aqui, o Sport jogou muito bem nos 2 tempos, né? Não só velocidade, mas com cadência, chute, pressão e etc, etc, etc. É tanto que o que estava para ser domingo um jogo só dos profissionais, aliás, profissional com mesclado, né, os mais experientes, os melhores fisicamente, bora ver o que é que vai dar, pelo menos essa informação dos bastidores da gente aqui. Não, ou joga o time mesclado ou joga a base completa os meninos. Deixa eu te fazer uma pergunta por alto. Clássico. Tu colocarias a base contra o Náutico que é um time melhor preparado, com melhores peças, é clássico, é gurizada, aquela semana, né, de porra, é clássico, e ninguém quer perder clássico. Por mais que o Campeonato Pernambucano ou qualquer estadual esteja desvalorizado, é clássico. No outro dia o cara quer tirar onda na cidade, em qualquer lugar, com o alvirrubro, né? Vencendo, se assim for. E o alvirrubro, claro, com o Sport. Tu colocarias os meninos do Sub-20? Cara, eu acho que é muita frieza da minha parte, baseada na distância, mas eu iria. Assim, cara, foram bem no último jogo. Às vezes você acaba. Já vi muito isso, alguns times até fora do estado, Campeonato Paulista. Começa o ano integrando a molecada, aí chega num jogo mais forte, já coloca aquele veterano, Mas é porque eu perguntei para você, porque mesmo você estando distante e se colocando, né, dentro do circuito aqui da gente e pegando as informações, você sabe o que é um clássico. Né? Você sabe o que é um clássico. Sim, Clássico perfeito. Em qualquer lugar do Brasil, enfim, nessa magnitude. Você então iria com os guris do Sub-20? Iria. Muitas vezes já vi time assim começando estadual, vai com a molecada, chega um jogo grande, coloca aquela peça que você fala, não, esse cara é experiente. E chega no jogo e não joga nada, né? Sabe por que eu colocaria? Sabe por que eu colocaria o Sub-20? Eu mudei de opinião. Depois que eu vi o jogo, aí pensei, na coletiva, inclusive, a pergunta que eu faço, eu já digo que eu acho que é um degrau a mais, e é um clássico, Náutico, enfim. Mas assim, primeiro, eu fui atleta do Náutico, eu sei que o vestiário lá e o dia a dia de uma semana contra o Sport não é normal. Eu falo por mim, né? E pelos amigos que estiveram lá e estão, às vezes, comentam e sai alguma coisa, até subliminarmente, não mudou, tá? Jogar contra o Sport é uma coisa, enfim, é fora do comum. É diferente no Sport. O Sport não encara um clássico contra o Náutico, nem contra o Santa, como uma coisa Nunca foi assim. É clássico, beleza, é importante. Mas nunca foi uma coisa de ter que vencer. Tem, claro que vencer, mas não é um desespero nesse sentido. Então, baseado nisso, eu colocaria porque o peso todo vai pro Náutico. Querendo ou não, tem problemas lá para início de temporada. É um elenco melhor qualificado? Mas os meninos demonstraram, e pelo menos eu acredito, que vão fazer legal lá,
a não ser que juventude, experiência, essa coisa entre em campo, mas ninguém coloca esses guris lá se achar que vai acontecer um negócio desse. Então a responsabilidade vai pro Náutico. Se o Sport empatar, é ruim pro Náutico, porque o Sub-20 vem a greia. Sub-20 empata com o teu profissional. Que Série B é essa que tu vai disputar? Se os meninos vencerem, extraordinário. Extraordinário. E se os meninos perderem, obrigação do Náutico, porra. Entendeu? Então, em todos esses sentidos, eu colocaria. Eu acho que tem mais pró pro Sport do que contra. O contra, Deus o livre. Levar uma goleada. Acontecer, futebol tem disso. Jogou bem contra o Retrô, mas Náutico é outra coisa. Torcida lotada, aquela coisa toda lá. Levar uma goleada e alguns depreciarem o trabalho da base, que, pra mim, eu não vou depreciar em qualquer resultado que tiver com esses meninos se eles entrarem, porque a gente viu como é que tá sendo, tá vendo jogadores pretendidos, né, no caso Zé Lucas aí por Barcelona, sendo observado por Bayern. Então, o trabalho é bom, não é do nada. Então, eu vou contigo também, eu colocaria o Sub-20 nesse sentido de responsabilidade. Agora, nós estamos falando não intramuros, a gente está falando fora dos muros da Ilha do Retiro, do Centro de Treinamento do Sport, para entender realmente se o elenco pode dar esse passo, o elenco Sub-20, esse degrau a mais de jogar contra o Clube Náutico Capibaribe. Eu tô com a entrevista no ponto, a primeira pergunta que eu fiz, né, da coletiva foi comigo, e eu perguntei justamente, né, sobre essa questão de Sport e Náutico. Daria para jogar? E bora ver o que o professor Alexandre Silva, do Sub-20, respondeu. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar dando boa noite, lógico, e também, da mesma maneira que eu convoquei a torcida na entrevista passada, eu gostaria de também agradecer, dizer que o torcedor foi super importante para a gente hoje. Todos esses que estiveram aqui, eu de coração agradeço, eles atenderam aí o nosso chamado e foram, com certeza, o jogador mais importante que nós tivemos nesse jogo, que foi um jogo especial para nós. Falando do gol do Lipão, né? É um menino que trabalha muito, é um menino que merece. Não falei nada para ele, foi a percepção mesmo do jogo. O Mikael já tinha tentado antes, não conseguiu, então assim, eles tiveram a capacidade de enxergar, ter a leitura, e acho que foi importante esse gol pra gente, um gol que deu mais tranquilidade, mesmo eles tendo a dificuldade, mais uma vez a dificuldade da força, né, que o adversário às vezes tenha mais, mas esse gol deu uma tranquilidade pra gente. Quanto à capacidade deles jogarem um jogo como o de domingo, só eles jogando para a gente poder ter essa percepção também. Já falei, nós estamos aqui para fazer aquilo que o clube pede, não cabe a mim dizer se nós vamos jogar ou não, certo? Sempre vamos estar preparados e nosso papel era fazer esses 2 jogos, né? Então agora está nas mãos do clube e a gente está pronto a trabalhar, a entregar aquilo que a gente precisa para poder defender da melhor maneira possível o esporte. Pois é, estamos de volta aqui. Então essas foram as palavras do técnico rubro-negro, né, do Alexandre, que faz uma coletiva como ninguém. Faz o ano todinho passado a gente não vê uma coletiva tão boa quanto a do Alexandre em termos de enfim, língua portuguesa, inclusive, e que é um universo, uma bolha complicada do futebol e de conhecimento, né, de grupo, dessa coisa toda. Eu tô feliz pela minha estreia dentro da Ilha do Retiro também. Nunca tinha jogado profissionalmente na ilha. Feliz pelo meu desempenho, não só como eu, mas como o time todo, o sistema defensivo, os volantes todos, até que todo mundo correu, se doou ao máximo ali. Feliz, bastante feliz pela entrega de todos. Não costumo jogar com esse tanto de gente na base assim. Eles apoiaram bastante do começo ao final do jogo. Isso, acredito que ajudou bastante no resultado, influenciou bastante a gente ali dentro de campo. Foi bastante importante a presença de todos.